A gente acha que sempre é o deficiente que precisa da nossa ajuda. Mas se você vendar os seus olhos e sair andando para pegar um metrô, por exemplo, quem será que vai precisar da ajuda? Então tudo depende do ponto de partida. E a inclusão é isso. Mas a verdadeira inclusão é aquela que sai do coração, é você acreditar no outro. Meu nome é Geisa Pereira. Eu fiquei deficiente visual aos meus 9 anos, porque eu tive uma meningite, que foi através de fungo de pombo. Fiquei muito tempo internada no hospital, até que, prestes a sair do hospital, eu acabei ficando cega. Eu nasci de 6 meses, aí fiquei, devido à prematuridade, eu fui para a incubadora e fiquei 47 dias lá e queimou minha retina. Sempre me relacionei com as pessoas bem, independente da deficiência, né? Acho que isso não é um fator, porque, como dizem, a gente costuma dizer, né? Pessoa com deficiência. Então, antes de deficiência, a gente é uma pessoa. Então, eu me relaciono bem com qualquer um, né? Então, o deficiente visual, o cego, ele vai perceber o mundo pelas outras vias sensoriais, né? Não é, o mundo é predominantemente visual, mas esse não é o único caminho para a gente se socializar. Então eu fui buscar na ciência tudo que eu precisava para tornar um trabalho de excelência. Então na minha tese de mestrado, eu me pós-graduei em postura, em equilíbrio, em noção de espaço. E a minha tese de mestrado foi o método de balé para cegos, que hoje é único no mundo, todo através do toque, da percepção corporal. Quanto mais concreto é o ensino-aprendizagem, mais fácil a assimilação. E quanto mais eu toco, quando eu quero algum movimento, mais consciência muscular e cerebral elas vão ter. A primeira vez que eu escutei as minhas amigas falando que ia fazer aula de balé clássico, eu falei, gente, mas jamais uma pessoa cega vai conseguir fazer movimentos iguais àqueles que eu via na televisão. E aí, eu fiquei naquela vontade, né? Porque eu não fui selecionada de imediato. Aí depois a minha amiga falou, tem uma vaga, porque eu não tenho... A minha amiga, tá? Ela falou assim que não tinha um atestado para fazer as atividades. Aí eu falei assim, será que eu posso entrar no seu lugar? Ela falou assim, pode. Isso eu tinha 10 anos. Aí eu peguei os relatórios médicos, entrei, a Fernanda falou assim que eu era, pronta para o balé. Para um deficiente visual e para o cego aprenderem, eu acho que, assim como para qualquer outra pessoa, a gente precisa entender a necessidade desse indivíduo como um aluno. Que tipo de dificuldade ele tem, que tipo de habilidade ele tem, como qualquer outro aluno. A questão visual, logicamente, que interfere em algumas questões, né? Então, é um indivíduo que vai precisar de material adaptado, provavelmente vai precisar de um mediador para que ele consiga interagir numa aula, ou interagir, fazer as atividades, enfim. Então, tudo que uma pessoa que enxerga consegue fazer sem a mediação de outra pessoa, acessar as informações do ambiente, talvez o deficiente visual precise dessa mediação para começar a ter mais facilidade e reconhecer o ambiente que ele está. Eu desenvolvi este método de ensino através de um grande desafio que foi lançado na minha vida. Quando eu cheguei na primeira aula, eu tinha certeza que as meninas iam estar prontas, né, de sapatilha, meia calça. E não foi isso que eu deparei. Quando eu cheguei lá, elas estavam de calça jeans, cabelo solto, elas nem sabiam o que era balé, elas nem sabiam que uma bailarina precisava ter algum vestuário diferente para dançar. E quando elas começaram a me tocar e me sentir, eu achei aquilo muito lindo, porque elas não estavam me vendo, mas elas estavam me sentindo. E aí eu fui ensinar o meu primeiro passo, que é o échappé sauté, que a bailarina ela tem que saltar abrindo a perna e saltar fechando a perna. E aí, para ficar mais fácil o processo de ensino-aprendizagem, eu falei, imagina que vocês estão saltando fora de um balde, dentro de um balde, porque eu queria que elas entendessem a altura que elas tinham que saltar, que era um balde. E aí, para minha surpresa, uma aluna levantou a mão e falou, tia, mas o que é um balde? Eu nunca vi. Então foi nesse momento que eu percebi o quanto eu precisava entrar no mundo do cego, entender suas limitações, suas dificuldades, entender como elas entendiam o mundo, como elas viam o mundo, para que depois eu pudesse apresentar o meu método de balé para cegos, que era o que eu estava disposta. Não só o balé clássico, qualquer coisa que você vai ensinar para uma pessoa com deficiência visual, tem que ser através do toque, porque o toque é a nossa maneira de ver.
elas pegam muito referência do som. Então, na sala de aula, elas já têm uma referência muito concreta na cabeça delas, né? O som vem sempre de frente. Então, para elas é muito claro qual é a frente delas, né? Por conta do som. E numa metodologia, todo o espaço é numerado, né? É um quadrado que existe, desse quadrado existe todas as numerações. Então, se a gente falar para elas, por exemplo, canto 8, elas sabem para onde elas têm que se direcionar. E além da referência do som, né? Em algumas dificuldades, quando o som vem lateral, a gente tem que dar uma aquecidinha com elas. Se elas têm um aquecimento, nunca chega e dança, elas têm que preparar o corpo, porque o balé é tudo uma dinâmica para fora, né? Você tem que colocar essa parte do abdômen que está muito contraída para elas poderem ter força para fazer as coisas, segurar o corpo inteiro. Então elas sempre se aquecem bem antes de dançar, a gente chega sempre 1 hora antes, tal, para elas poderem fazer as apresentações. Então o professor ele faz o movimento, a gente passa a mão no corpo do professor ou da professora e a gente reproduz. Primeiro é um movimento meio estátua, né? A gente tem que passar a mão, então tem que ficar todo parado. Depois aí vai dando um movimento, vai interligando uma coisa com a outra, então acaba ficando uma coisa harmônica. Eu também sou uma das professoras de balé daqui da associação, então as minhas alunas também, as que enxergam e as que não enxergam também aprendem através do toque, porque esse foi o meu método, né? Que eu aprendi e é esse que eu passo, independente de enxergar ou não. Eu lembro até hoje, uma das primeiras apresentações eu tinha que atravessar com a Geisa, se eu não me engano, de uma ponta à outra do palco. Mas com a preocupação de levar ela para o lugar certo e ter que conversar com ela durante a cena, isso me fez perder o foco. Então eu parei no lugar errado, mas ela com a referência do som, com a referência das pessoas em volta, coreograficamente sabia que estava no lado errado. Então ela pegou na minha mão, eu estava segurando ela usou essa minha mão e falou, a gente tem que ir para tal lugar. Aí eu peguei a referência visual e falei, eu estou no lugar errado, e ela me corrigiu. E eu levei ela até o centro do palco e a gente executou normalmente a coreografia. Mas de início, total perdido, eu. Olha, para toda bailarina, na verdade, enxergando ou não, a gente tem que reconhecer o palco, né? Tem que fazer a marcação, ensaiar uma vez, mesmo que seja só num cantinho, pra gente sentir se escorrega ou não. Mesmo uma bailarina que enxerga. Já a gente tem que sentir o tamanho, né? Aí a gente anda de um lado pro outro, do fundo até a frente, pra gente ter noção mais ou menos do espaço que a gente vai ter pra gente estar dançando. O esporte, a dança são atividades que oferecem uma estimulação para diversos sentidos, movimentos, áreas do corpo. Então, eu acho que vai ajudar o deficiente visual, o cego, a se perceber, a interagir com o mundo e principalmente se sentirem incluídos. Aqui eles são os grandes artistas. A gente vê que hoje nas empresas, menos de 1%, através da lei de cotas, está trabalhando, mas destes, pouquíssimos ou quase nenhum em destaque. Aqui eles são os destaques. Aqui você chega, eles que estão dançando. Aqui você vai para um espetáculo, é eles que sobem no palco. Então aqui eles são os protagonistas da história. Aqui eles esquecem realmente todos os problemas que eles enfrentam lá fora. E é bonito porque eles falam que aqui eles sentem que é o mundo perfeito. E é esse mundo perfeito que a gente quer levar para a sociedade. É muito legal, porque todo mundo aqui, quando chega, fica com um pouco de receio, né? De lidar com o deficiente. E eles acabam entendendo que o deficiente não é um bicho de 7 cabeças. É uma pessoa como a gente que tem uma deficiência. Todos nós, na realidade, somos deficientes, né? Eu tenho uma deficiência, eu tenho miopia, isso é uma deficiência. Eu tenho artrose, isso é uma deficiência. E você me olhando, você fala, não tem deficiência nenhuma, porque não é costume nosso, né? Mas todos nós temos uma deficiência. Percebo que a gente se coloca limites, né? Porque no meu pensamento eu ia ficar apenas escutando televisão, essas coisas, né? Na época que eu perdi a visão. E ao entrar na dança, no balé clássico, eu percebi que
a gente pode ir muito mais além do que a gente imagina. Você se superar, né? Independente da deficiência, você se superar no seu dia a dia, os seus desafios, né? Porque o balé ele é uma dança muito difícil, independente da deficiência ou não. A gente tem biotipos corporais que facilitam ou dificultam determinado passo, determinada movimento que você vai fazer. E é muito gostoso porque você vê que você pode se superar, né, a cada dia. Quando eu tô dançando é um momento muito mágico, é um momento assim que eu me sinto uma princesa. De verdade, eu me desligo totalmente do mundo violento, mas é ali que a gente se entrega de verdade às pessoas que a gente está dançando, que a gente compartilha nossas emoções com as pessoas que estão no palco e as pessoas que estão nos assistindo, porque eu acho que todo bailarino, eles têm o dever, né, de interagir com a plateia, sentir as emoções que a plateia está sentindo e a gente passar, né, tamanhas sensações para elas também. Então é um momento que eu falo que eu estou ali para me expressar, né, sem falar, através de movimentos e desenhar exatamente a minha vida maravilhosa, do jeito que eu imagino que é e que eu sei que é. A bailarina. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem o dó, nem o ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi, nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá, nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, 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 com os bracinhos no ar, e não fica tonta, nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu, e diz que caiu do céu. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina.